Olá! No vídeo de hoje eu vou falar o que você pode fazer para se livrar da ansiedade quando os problemas que você tem não podem ser solucionados. E aí eu vou falar da aceitação como uma técnica aí nesse momento tão importante. Eu sempre falo da aceitação aqui no canal, nas lives, e ela é um tema difícil de ser compreendido, difícil de explicar também, e as pessoas muitas vezes confundem aceitação com resignação, e aí fica um pouco confuso. Mas aqui, essa tentativa agora desse vídeo, eu vou explicar melhor, acredito que você vai entender com certeza. Bom, quando a gente faz alguma coisa para solucionar um problema, a gente pode ter um plano de ação, né? Então, assim, quais são as alternativas que eu vou encontrar para descobrir o que fazer e solucionar o problema? Então, algumas vezes, os problemas que a gente tem não podem ser solucionados, né? Outras vezes, a gente pode experimentar circunstâncias que são muito difíceis de suportar na vida. Mas não são problemas para a gente buscar a solução como um plano de ação ou mudar o pensamento. Então, por exemplo, a gente pode ficar muito doente, alguém próximo da gente pode morrer, ou temos aí uma tarefa desagradável para realizar. Acho que são três exemplos aí bem interessantes e corriqueiros, né? Então, nesse caso, o desenvolvimento de uma atitude de aceitação pode nos ajudar a enfrentar o problema para a gente se sentir melhor, né? Porque aquilo que a gente fala, morreu um ente querido, um pai, uma mãe, um parente, é bom ter conforto, né, para poder a gente aceitar essa falta. Mas não significa que a gente não esteja sofrendo. Então, por exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada com câncer cerebral há uns 6 meses, ela começou a recusar, às vezes, a aceitar o diagnóstico, né, não aceitava que estava com câncer, procurou uma segunda, uma terceira, até uma quarta opinião, claro, é válido isso, né? Os médicos foram unânimes em informar que poderiam fazer muito pouco, porque o câncer já estava espalhado, havia progredido aí além do ponto que o tratamento poderia ajudar, e ela ficou chocada, com raiva, por estar com câncer. Então, logo depois da raiva, vem o medo, né? E aí ela tinha 59 anos, ela achava que era muito nova para morrer, mesmo seus médicos afirmando que seu câncer era terminal. Então é difícil, né? Uma situação bem delicada. É fácil de compreender as reações dela, claro, né? E assim, mesmo assim, cerca de um mês após ela receber o diagnóstico, ela começou a se sentir com menos raiva e menos assustada. Foi assim que ela descreveu a sua mudança de humor a uma amiga. Eu não quero morrer, mas se eu vou morrer logo, que parece provável, quero morrer com dignidade. Vou tornar esses últimos meses os melhores e mais significativos para mim, para minha família, para os meus amigos. E essa nova atitude dela ajudou a levantar o ânimo, a melhorar o humor dela. Então, ela ainda estava enfrentando a morte, mas a situação da sua doença tornou possível que ela focasse no que era mais importante para ela nesses meses finais. Então, depois que ela aceitou que tinha câncer terminal, ela foi capaz de pensar como queria passar os dias que restavam para ela. Então, a sua maior prioridade era passar o maior tempo possível com a sua família, com os amigos, para criar experiências memoráveis com eles. Então, a aceitação foi o ponto de virada dela, né? Pois ajudou ela a sair do desespero e a focar a atenção em como ela desejava viver a vida. É claro que é uma situação muito crítica, né, gente? A gente não gosta nem de falar disso, mas realmente é um exemplo, eu acho, muito forte, que vale a pena a gente entender que a aceitação também ela é muito importante nesse caso. Um outro exemplo, o Rodinei, que visitava seu pai todos os fins de semana, o pai dele tinha demência e não o reconhecia mais como seu filho, né? Isso acontece muito com as pessoas que têm Alzheimer, né? E a cada semana, quando ele visitava o pai, ele perguntava: quem é você? Conheço você? Inicialmente, ele falava assim, explicava: sou seu filho, você não me reconhece? E aí seu pai ficava muito agitado e perturbado quando ele dizia isso. Algumas vezes seu pai chorava e dizia: não conheço você, você não é meu filho. E isso é muito triste e doloroso, né? Dar-se conta que seu pai não sabia mais quem ele era. E isso dói muito na alma da gente. Então, essa dor, essa tristeza, elas poderiam ser facilmente preenchidas todo o tempo que restava com o pai, né? Então, entender isso, aceitar isso já é um passo, né? E aí uma enfermeira da casa de repouso ajudou ele a desenvolver a aceitação. Ela disse: olha, seu pai não sabe quem você é. Se você entender isso e deixar que ele o perceba como um homem bom que vem visitá-lo, então você talvez possa ainda desfrutar a sua companhia algumas vezes. E ele levou isso em consideração e decidiu tentar aceitar essa nova realidade em seu relacionamento com o pai. Quando o pai perguntava: olha, quem é você? Eu conheço você? Ele falava: meu nome é Rodinei, eu gosto de vir aqui e conversar com as pessoas.
Você se importa se eu conversar com você hoje? Isso satisfazia o pai, eles estavam sentados juntos conversando e às vezes discutindo acontecimentos muito distantes do passado de seu pai. Emociona a gente, né, gente? Uma situação que eu acho que a gente já viveu e que é muito difícil. E essas conversas ainda eram dolorosas para ele, porque ele sentia saudade de ter um relacionamento pleno com o pai, passar um tempo junto com o pai, fazia ele lembrar de muitas coisas que haviam perdido no seu relacionamento anterior, o humor fácil, as discussões animadas sobre esportes. Mas ele descobriu, Rodinei, um novo prazer quando ele foi capaz de demonstrar respeito pelo pai e levantar ânimo dele durante aquelas visitas semanais. Então, uma nova relação, né? E aí, como essas experiências demonstraram, da menina com câncer, do rapaz aí com pai com Alzheimer, a aceitação não significa que a gente precisa pensar positivamente sobre eventos negativos ou nos sentirmos felizes em relação às coisas que estamos vivendo. A mente vencendo o humor nesse caso, né, e a psicologia cognitiva, o mindfulness, eles nos sugerem que é uma boa ideia simplesmente substituir um pensamento negativo por um pensamento positivo. Não faria bem para a pessoa que está morrendo de câncer pensar, eu não tenho câncer, ou não importa morrer. Né? Não é isso, é o contrário. A aceitação dessas circunstâncias negativas e dos estados de humor mais penosos, ela cria uma base onde você pode avançar na forma que empreste um significado pessoal às circunstâncias infelizes. Então, a aceitação significa que a gente reconhece as dificuldades da vida, a gente procura conhecê-las e descobrir como conviver com elas de forma que elas sejam coerentes com os nossos valores e como é importante para nós. Então, essas mesmas ideias, elas podem se aplicar a experiências cotidianas que são menos dramáticas. A gente faz muita coisa que são desagradáveis. Então, acordar mais cedo porque a gente quer trabalhar, ou o filho está doente, a gente pode cancelar planos sociais e ficar em casa. A gente aceita as experiências porque a gente tem valores que são mais importantes para nós do que o nosso desconforto. Então, com frequência, a gente deixa em suspenso nossas necessidades de curto prazo por causa da família, nosso trabalho ou por outra coisa que a gente valoriza. Então, as atitudes que a gente tem enquanto estamos fazendo atividades agradáveis exercem uma grande influência sobre como nos sentimos. Por exemplo, se todos os dias, quando a gente acordar cedo para ir trabalhar, a gente se parar no quanto estamos cansados e como gostaria de continuar na cama, provavelmente vamos ficar de mau humor e vai ser pior. Agora, se a gente acordar cedo e falar, olha, tudo bem, eu estou cansado, eu queria poder dormir mais um pouco, mas eu estou feliz porque eu tenho esse emprego, porque ele ajuda a sustentar minha família. Então, o nosso humor talvez seria melhor nesse caso. Ter em mente que nossos valores e o que é importante para nós representa uma ajuda real quando enfrentamos essas tarefas difíceis, a gente compreende aí a aceitação dos pensamentos e estados de humor como uma alternativa valiosa para a gente identificar a mudança dos pensamentos. Então, a aceitação, ela envolve observar os pensamentos, já estão aí na nossa mente, estados de humor, que é o que nós sentimos, né? Humor no sentido não da graça, mas de emoção, né? E a mudança do pensamento e as reações físicas, sem fazer julgamento. Então, você vai aceitar aquela situação como acontece mesmo, né? Então, por exemplo, muitas pessoas acham útil conseguir simplesmente observar os pensamentos, eles aparecerem e desaparecerem. Se eu falo isso, olha, pensamentos vêm e vão embora. Isso é uma técnica. A aceitação dos pensamentos não deve ser confundida com acreditar que eles são corretos ou não. Não é isso, né? A aceitação simplesmente significa que você reconhece que esses pensamentos estão presentes, que você pode observá-los, sem acrescentar algum significado ou julgamento para eles, e que é muito difícil, porque a gente está julgando o tempo todo as pessoas e as coisas. Então, por exemplo, uma pessoa entende que um passo importante no aprendizagem do manejo da ansiedade é entrar em contato em situações que deixavam ansioso, para testar esse medo e praticar o enfrentamento. No começo, quando a pessoa se sente ansiosa nessas situações, ela se julgava de modo negativo, falava assim, o que tem de errado comigo? Eu sou tão fraco, eu quero que essa ansiedade acabe, né? Então, na verdade, esses pensamentos levam ao aumento da sua ansiedade. E aí, ironicamente, as pessoas descobrem que um dos passos para o manejo da sua ansiedade era aceitar que esse estado de humor mesmo, essa sensação. Estou me sentindo ansioso agora que estou aqui, isso é esperado. Eu vou permanecer nessa situação e observar o que acontece com a minha ansiedade enquanto enfrento isso. Né? É isso que eu falo aqui nas lives, nos vídeos. Esse processo é um ganho, porque a ansiedade não vai embora rápido. Eu vou tentar compreender as minhas reações em vez de tentar afastá-las. Né? Essa compreensão ajuda você a se acalmar. Né? Uma atitude de aceitação sem julgamento mantém o seu foco nos seus pensamentos e nos seus sentimentos e humor, estados de humor
e o seu objetivo que é aprender a manejar a ansiedade de uma forma nova e melhor. Então, muitas vezes você tem aí diversos caminhos para aceitação. Um deles é, pronto, a gente pode simplesmente observar os pensamentos quando eu falo sentimentos sem julgar, vou tentar mudar. E essa é uma forma que você pode abordar a sua ansiedade quando você fala, olha, eu posso ver meus pensamentos e eu não sou os meus pensamentos, eu posso observá-los, né? Eu estou com muita raiva do meu patrão, eu observo isso, estou com raiva da minha mãe e do meu pai. Eu não vou julgar se é bom ou se é ruim, estou observando isso, né? Segundo momento, segunda forma, você pode colocar os pensamentos e sentimentos numa perspectiva, pensando no quadro mais amplo. Por exemplo, uma pessoa tem o hábito de dizer todas as manhãs, olha, meninas, vamos animar lá para sua equipe, né? Isso incomodava todo mundo porque parecia tão falso e era muito irritante quando ela se sentia deprimida, a pessoa se sente deprimida. Então, ela achou útil ter uma visão do quadro mais amplo. Quando ela se detinha, quando ela tinha uma irritação, o humor ficava realmente abalado. Ela pensou que aquela situação correspondia a cada 1 minuto de cada dia e pensou como seu supervisor estava disposto a ajudar a manter o emprego. Então, o pensamento sobre o quadro mais amplo ajudou ela a aceitar esse comentário irritante como um preço pequeno a ser pago por um supervisor que era apoiador e bom para ela. Então, assim, muitas vezes seu chefe, seu patrão fala, vamos embora, é hoje, você fica puto porque você está cansado, né? Mas se você pensar, olha, aquilo ali é muito pequeno diante do meu emprego que me dá tantos benefícios, né? Então, quando você aceita dessa forma, fica mais leve para você carregar isso. Uma terceira forma às vezes é fácil aceitar as reações internas, ou, por exemplo, circunstâncias externas, quando a gente associa essa aceitação de pensamentos e sentimentos a valores que são importantes para nós. Então, aquele rapaz lá que o pai tinha Alzheimer, ele fez isso quando colocou o amor e o carinho pelo pai acima do sofrimento dele, porque o seu pai não reconhecia ele mais, né? E embora ele tinha ficado isolado quando ele sentava com o pai, ele não permitia que isso o impedisse de desfrutar a companhia dele. Então, ele reconheceu que o pesar dele, a tristeza em relação ao declínio da saúde do pai, tinha momentos de amor, de carinho com ele, apesar desse declínio. Então, pesar, amor e carinho fazem parte dessa experiência dele. Não é só tristeza, não é só pesar, é o amor e o carinho também. Então, com o tempo, esse valor de horas passadas com o pai se tornou muito mais significativo conforme ele conseguiu aceitar esse período como uma fase final de seu relacionamento com ele. Então, queridos, vale a pena pensar nesse exercício, né? Eu queria que você pensasse aí. Pega uma folha aí, dá uma pausa no vídeo e vamos fazer um exercício aqui agora para a gente treinar essa técnica tão legal. Pega uma situação externa que você está vivendo com a família, com o trabalho, com a saúde, com o relacionamento, onde você acredita que é útil para você desenvolver essa aceitação. Leva em conta aí essas situações que não podem ser mudadas ou solucionadas facilmente. Ou então, anota experiências internas, pensamentos, sentimentos, humor, que te afetam negativamente, que mudam o seu estado de humor de uma forma. Então, você vai escrever a situação, por exemplo, a morte de um ente querido, os pensamentos, nossa, não queria que isso acontecesse, é muito cedo, né? Quais são os seus estados de humor? Pesar, tristeza, luto, né? E aí você vai experimentar um desses seguintes caminhos para você treinar essa aceitação. Não é necessário você experimentar cada caminho, cada situação, né? Com o tempo você pode praticar a aceitação, você vai experimentar cada uma dessas abordagens pelo menos uma vez para ver se são úteis. Primeiro, você vai observar seus pensamentos, o estado de humor sobre essa situação que você escreveu, sem julgar, sem criticar ou tentar mudar. Apenas observe enquanto ocorre e você vai ser curioso em vez de crítico. Procure fazer essas observações por alguns minutos todos os dias, durante uma semana. Isso é muito mais difícil do que parece. Não tem problema se você ficar frustrado, distraído, aborrecido ou crítico. Fica tranquilo. Quando você observar isso, volta a sua atenção para os estados, pensamentos e originais que você está examinando. Só isso, voltar a atenção. Passo 2. Pense no quadro mais amplo. Quais são os benefícios de aceitar isso em vez de ficar angustiado? Você está focando apenas nas partes negativas dessa experiência e não está reconhecendo outras dimensões? Existem outros aspectos da situação que compensam as partes negativas? Se você conseguir aceitar essas partes que produzem angústia, você vai desfrutar ou aceitar o resto da experiência com mais facilidade. Então, e o terceiro passo algumas vezes, prestar atenção no nosso sofrimento nos impede de atingir os nossos objetivos ou viver de acordo com valores que são importantes para nós. Então, nessa situação que você viveu, tem algum valor objetivo que seja mais importante, significativo para você do que o seu sofrimento? E aí, se for afirmativo, escreva aqui o valor. Escreve num papel para você. E aí você vai pensar no quanto esse valor é importante para você, tá? Depois, como você pode usar as habilidades
que a gente está falando aqui para ajudar você a manejar essa situação. Seu pensamento, seus sentimentos, seu sentimento de angústia, de modo que você consiga abordar e atingir esses valores dos seus objetivos. Né? Como você pode, apesar da dor, você é ligado pelos seus princípios. Né? E depois você vai conseguir avançar na direção dos seus valores e objetivos enquanto você aceita esse sofrimento que está experimentando no momento. Né? Então, se você seguir o primeiro, segundo e terceiro caminho para aceitação, você escreve agora o que você escreveu, o que você aprendeu com esse exercício. E aí é muito bom, porque aí nós temos aí, então nesse vídeo você tem 3 passos comuns que podem ser dados para você identificar e testar pensamentos associados ao seu humor, né? Fortalecer, você pode fortalecer novos pensamentos, claro, você pode usar plano de ação para chegar numa solução, e você pode desenvolver a aceitação. Então, cada um desses passos tende aí a você, no sentido de estar trabalhando, fortalecendo novos pensamentos, e reúne evidências que são úteis para você diminuir a dificuldade de você aceitar uma situação, né? Quando você reúne as evidências, fica mais fácil. Um plano de ação, que eu já trabalhei em outros vídeos, também é um passo excelente, quando as evidências sugerem que você tem um problema real para ser solucionado. E a aceitação, ela é um melhor caminho se os problemas não podem ser solucionados. Então, você está no meio de dificuldades que pode enfrentar, você pode colocar o seu humor aí cada vez mais nessa perspectiva, e aí vários desses passos podem ser usados para você desenvolver uma nova perspectiva e ficar mais tranquilo com você, com menos ansiedade, cada vez mais. Tá bom, querido? Se você gostou desse vídeo, lembra, dá o joinha, clica no sininho para receber as notificações, comenta, compartilha, e a gente pode criar uma comunidade onde uns apoiam os outros. Se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui também, dê um like, comenta, compartilha no grupo da família, no WhatsApp, e a gente pode cada vez mais ampliar esse grupo onde uns apoiam os outros. Um grande beijo, até o próximo vídeo.